Olá, eu sou a Eline Pássaro do canal Conecta Líder e hoje eu vou trazer um pouquinho sobre rapport. Então a ideia do vídeo aqui hoje é trazer um pouco do conceito do rapport ali, né? E quais são os benefícios ali e como que isso acontece. Se você é novo no nosso canal, se inscreva, dê o like e ative o sininho. Também nos siga nas nossas redes sociais e acesse a nossa página, lá tem todos os conteúdos num único lugar. Bom, trazendo aqui um pouquinho, então vocês perceberam, né, que eu fiz uma cronologia, então eu trouxe o primeiro vídeo ali falando um pouquinho sobre neurônio espelho, depois eu trouxe um pouquinho sobre empatia, agora eu quero trazer um pouco sobre rapport e vocês vão ver que tudo isso tem ligação. Então o que é o rapport, né? O rapport é uma palavra de origem francesa, rapporter, que significa trazer de volta, criar uma relação. Então ela é uma técnica utilizada para você criar uma relação de empatia, para que você consiga ter uma comunicação mais assertiva, né, com menos resistência. Então ela é muito utilizada justamente para isso, para que você consiga criar essa relação ali de empatia, que você consiga ter uma comunicação com confiança, né, de forma que você retire toda aquela resistência, toda aquela parte que não vá ser bem sucedido ali para a comunicação. Quando a gente fala de rapport, significa que existe uma receptividade da outra pessoa com relação àquela comunicação. Não significa que a pessoa esteja concordando em gênero, e número e grau, não é isso, né? Mas é como se a pessoa ali que está naquele rapport, ela se sente ouvida, é como se a pessoa conseguisse sentir que está sendo ouvida, que está sendo ali entendida pelo outro. Então, quando eu crio esse rapport na comunicação, a comunicação ela fica muito mais fluida, com menos ruídos, né? E a pessoa se sente muito mais confiante de falar tudo aquilo que ela entende, que ela deseja, porque ela se sente ouvida pelo outro, ela sente, putz, nós somos semelhantes, existe uma empatia aqui muito forte, né? Lembrando que o indivíduo, ele é muito próximo aos seus semelhantes, ele anda muito próximo ali aos seus semelhantes, porque aquilo o protege, então ele sempre anda ali no bando, né, que é onde ele se identifica, e o rapport é exatamente isso, a pessoa começa a se identificar com a outra, né, não significa, como eu disse, que está concordando, mas ela se identifica e se sente ali ouvida e se sente ali confiante no que o outro tá trazendo ali de rapport. Lembrando que não tem como ter uma conexão somente de um lado, né? O rapport ele não acontece quando você se conecta, ele acontece quando o outro também se conecta com você. Então tem que ter uma conexão ali entre os dois, tem que ter uma sinergia e tem que ser uma forma genuína de conexão. Não dá para você forçar um rapport, isso tem que acontecer naturalmente. E aí você vai ver que as duas pessoas elas acabam entrando em sinergia. E aí o porquê que isso acontece pensando cientificamente? Então lembra que eu comentei um pouquinho lá no meu primeiro vídeo sobre o neurônio espelho? Exatamente isso. Então é através dos neurônios espelho que eu gero a empatia e que aí eu consigo o quê? Me identificar com o outro, né? Então, como eu disse um pouquinho antes, é super importante para o ser humano ele se identificar com o seu semelhante e ele andar com aquele semelhante. Por quê? Isso é uma questão de sobrevivência, andar no bando, né? Andar com seus semelhantes. E aí é o neurônio espelho que permite com que eu consigo me identificar ali com o outro e consequentemente eu gero empatia e aí eu tenho o rapport de forma fluida. E quais são os benefícios que o rapport traz aqui? Através do rapport eu consigo o quê? Estabelecer uma confiança com o outro, porque ele se sente ouvido, né? Ele sente que existe uma semelhança entre ambos e aí ele se sente confiante em permanecer ali com aquela outra pessoa. E aí dessa forma, o que acontece? A pessoa consegue ter mais liberdade para abrir, para contar sobre si, para falar dos seus medos, dos seus anseios, o que vai fazer com que eu fortaleça a conexão. Então eu começo a entender cada vez mais o outro, porque o outro se sente confiante em se abrir e aí eu consigo entender o outro e consigo fortalecer cada vez mais a minha conexão de líder ali com o liderado. Por isso que é importante esta cronologia que eu tenho trazido. Então, tanto do neurônio espelho, quanto da empatia, quanto do rapport, porque através do rapport você consegue ter a comunicação fluida com seus liderados e os fazem sentir confiantes a ponto de conversar cada vez mais com você e expor cada vez mais o que eles pensam, o que eles sentem, os medos e anseios, e você consegue contribuir e ajudá-los, né, a engrandecer naquelas dificuldades que eles têm.
Bom, gente, reforçando aqui, né, o rapport, ele não pode ser forçado, ele tem que ser genuíno, porque se você começa a forçar e tentar manipular através do rapport, a pessoa vai perceber e não vai ser bacana para os dois. Então, trazendo aqui o conceito, né? Então, rapport é você exatamente conseguir gerar essa sintonia ali na comunicação. Trazendo um exemplo aqui da minha vida aqui prática, né, como líder. Então, eu acabei, nessa pandemia toda, né, acabei ficando um pouco afastada do ambiente de trabalho, e aí eu tive a oportunidade de um dia poder comparecer ao ambiente de trabalho. E eu não conhecia muito bem as pessoas ali, não sabia como que elas eram, tudo mais. Então foi um momento interessante, porque eu consegui, né, entender um pouco mais ali cada um, entender o jeito de cada um, e aí acabei conhecendo um dos líderes ali que passou, acabei entendendo um pouquinho ali, né, como que ele funcionava, o que ele, né, a forma como ele falava, etc. E pedi para ele, né, para me ajudar num determinado assunto. E pedi muito ligada ali na forma como ele falava. Então ele falava de uma forma bem mais descontraída e eu também sou um pouco mais descontraída. Então houve uma sinergia tão grande ali na comunicação, isso sem a gente se conhecer e assim a gente ter nunca conversado antes, mas a forma como ele estava falando e a forma como eu estava falando era tão parecida, era tão sinérgica, que a gente deu muita risada, que a gente se divertiu, parecia que a gente se conhecia há um tempão. Então foi super genuíno e foi um pedido que eu fiz pra ele, ele entendeu, ele brincou, tirou sarro e a gente se conectou assim de uma forma muito tranquila, né? Então o que eu quero trazer aqui pra vocês é exatamente isso, né? O rapport, ele é uma técnica muito utilizada e que traz muitos benefícios desde que você use de forma genuína, com o objetivo de entender o outro, com o objetivo de ter uma comunicação assertiva, com o objetivo de ter essa sinergia na hora da comunicação e poder ajudar o outro. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva, dê o like e ative o sininho. Também nos siga nas nossas redes sociais e acesse o nosso site, lá tem todos os conteúdos num único lugar. Lembrando que o nosso próximo vídeo vai fechar todo esse ciclo que eu trouxe aqui para vocês e aí eu vou falar um pouquinho sobre as técnicas de rapport. Fique conosco e assista o nosso próximo vídeo. Somos do canal Conecta Líder e queremos que você seja um líder de sucesso.